Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Nós estamos no mês de outubro, é o mês da reforma, né, que aconteceu em 1517, no dia 31. Nós vamos falar um pouquinho de como a igreja estava antes da reforma. Bom, a igreja ela vinha passando por um processo de decaimento muito grande. Por que esse decaimento? Por causa da grande corrupção papal que havia naquela época, uma guerra muito grande por poder e centralizar esse poder em Roma. E o que os papas usavam como artimanha? Uma das primeiras coisas que eles usavam era o nepotismo. O que eles faziam para isso? Eles pegavam, nomeavam parentes e familiares em cargos públicos, cargos de poder na política, para quê? Para manter centralizado esse poder em Roma. E através disso gerava um custo muito grande para o império. Com esse custo muito grande também vinha o aumento da cobrança das indulgências, né? O que eram essas indulgências? As indulgências nada mais eram do que documentos que atestavam que alguém estava comprando perdão ou um pedacinho do céu. Né? Isso ajudava a levantar fundo para manter o império rico e centralizar esse poder. Outra coisa que eles faziam também era a venda de objetos que eles diziam que eram sagrados, como um pedacinho do dedo de Pedro, um pedacinho do osso da jumentinha que Jesus entrou em Jerusalém, e todas essas coisas sacrificavam muito a população daquela época, trazendo fome, trazendo pobreza, doença, peste. E nessa época se levantaram homens, bispos, monges, presbíteros da igreja, se levantaram contra esse movimento que estava acontecendo de corrupção dentro da igreja. E esses são, então, os pré-reformadores, ainda não são a reforma protestante, mas aí a gente tem alguns, a gente pode falar pelo menos dois aqui, como John Wycliffe, que foi um que traduziu a Bíblia para o inglês, fazendo com que assim a palavra de Deus fosse propagada de maneira mais acessível à população. Também temos um que foi o precursor de Lutero, que é John Hus, que também foi um grande tradutor da palavra de Deus e um grande confrontador dessas corrupções que haviam na igreja. Inclusive, John Hus ele foi morto na fogueira, foi morto queimado vivo. E antes, algo interessante a se observar, de morrer ele profetizou na fogueira que eles estavam queimando o ganso, que era o que o nome dele significava, mas após ele viria um cisne. Ele já estava profetizando ali a respeito de Lutero, que nasceu em 1483, né? E ali naquele período ali da sua vida, ele nasceu num período da época medieval, onde havia muito medo da morte, muito medo do julgamento divino, né? E nesse inteirinho aí, por volta dos seus 22 anos, Lutero, passando uma tempestade muito grande, uma chuva de raios, ele com medo da morte faz uma promessa para Santa Ana, que se ele fosse salvo da morte, ele faria o seguinte, ele pegaria, entregaria a sua vida e entraria para o monastério. E ele é salvo e o que acontece? Ele pega e entra em um dos conventos, num dos monastérios mais rígidos da sua época, que era o convento, o monastério de Santo Agostinho, da Ordem dos Agostinianos, que era muito severo. E ali Lutero ele se penalizava demais, se autocriticando a respeito do pecado, da sua falha, mas ele se destacou porque era um grande estudioso da palavra de Deus. E ele foi nomeado professor para dar aula na Alemanha de teologia. E em nenhuma dessas aulas, dando aula na carta aos Romanos, ele leu o texto que diz que o justo viverá pela fé. Aquilo traz um impacto muito forte na sua perspectiva a respeito da igreja, a respeito da palavra de Deus que era ensinada de maneira retraída na igreja. O povo não tinha um acesso como nós temos hoje à Bíblia, à palavra de Deus. Então Lutero ali ele começa um movimento de reforma para a igreja. Ele não queria até então sair da igreja, acabar com a igreja católica, não era essa a ideia, mas que houvesse uma mudança na estrutura da igreja, trouxesse verdade, acesso à população. E a reforma chega até nós hoje através da mudança em economia, educação, acesso à leitura. Né? Essa época era a época da imprensa, que se começou a publicar muitos livros, e o livro mais publicado que era da época era a Bíblia. Isso
trouxe mais acessibilidade à população ao conhecimento, à palavra de Deus. Por isso, nós hoje pensamos que não, mas a reforma protestante ela é muito importante, não só para nós cristãos, mas muito mais para toda a população mundial, para tudo que aconteceu no mundo até hoje. Então, se esforcem um pouquinho, pesquisem, que com certeza vocês vão achar assuntos muito interessantes da história da igreja a respeito da reforma protestante, tá bom? Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus.